Olá pessoal, eu sou a Adri do canal Mixdri e quero compartilhar com vocês a minha experiência com dumping. Eu fiz a redução de estômago há 45 dias, não sou nutricionista ou médica, apenas quero compartilhar experiências e dicas de coisas que eu pesquisei. Minha primeira experiência com dumping foi quando eu mastigava um pedaço de carne de frango e conversando com a minha mãe, engoli, antes de mastigar bem. Foi horrível. Primeiro eu resisti, tentando meter água para empurrar a goela abaixo, porém foi muito pior. Depois eu vi que não dava certo e tive que vomitar. Na segunda vez eu comi um pedaço de bolo. Quando eu engoli de imediato, eu vi que não daria certo. O doce parecia que tinha sido multiplicado 100 vezes mais do que um doce comum de um bolo. Foi de repente até, porque eu senti uma moleza no corpo que, assim, é extremamente anormal. Eu tive que deitar, porque ficou muito fraco, parecia que eu ia desmaiar. Pior, não deu o quê? 15 ou 30 minutos? Acho que não deu nem isso. E eu corri pro banheiro, porque me deu diarreia. Então, gente, esse é o dumping. Quando eu falei pro meu médico o que tinha acontecido, ele falou, então, você acabou de descobrir o dumping. E pesquisando, o que eu descobri? O dumping é caracterizado pela passagem rápida dos alimentos sólidos e líquidos do estômago para o intestino. Por isso que a gente tem que mastigar bem e engolir aos poucos e devagar, e não como eu fiz com o frango. E os sintomas mais comuns são a cefaleia, ataque cardíaco, parece que o coração vai sair pela boca, tremor, a sudorese, dá um suador danado, náuseas, fraqueza e, por fim, diarreia. Geralmente ocorre devido à rápida absorção da glicose após a ingestão de carboidratos, principalmente alimentos com elevado teor de açúcar, doces em geral, leite condensado, mel, chocolates, geleias, refrigerantes, dentre outros, por pacientes que são submetidos, claro, a cirurgias bariátricas. Esses sintomas, eles podem ser precoces, como no meu caso, eles podem aparecer ali de 30 até 60 minutos após a refeição, ou até tardios, gente, de 1 a 3 horas após a refeição. Por não ser uma doença, sim, o resultado de uma alteração física da função de armazenamento do estômago e desvio intestinal presentes principalmente em algumas técnicas de cirurgia bariátrica, como no meu caso, o bypass, a síndrome de dumping não tem cura e pode acompanhar o paciente por toda a vida. Não é correto dizer que todos os pacientes submetidos a cirurgias gástricas e cirurgias bariátricas terão a síndrome de dumping. Não existe uma regra e nem uma lista de quais alimentos desencadeará esses sintomas. Somente após a cirurgia e após a ingestão de alimentos mais suscetíveis é que saberemos a sensibilidade maior ou não para o aparecimento dos sintomas. A grande maioria dos pacientes aprendem a conviver com o dumping e passam a evitar os alimentos que lhes são menos favoráveis. Os pacientes com sinais frequentes de dumping devem ser tratados com modificação de hábitos alimentares, ou seja, gente, evitar o consumo de açúcar e doces em gerais. Fracionar a alimentação em aproximadamente 6 refeições por dia, com baixo volume. Não ingerir líquidos durante as refeições, devendo o consumo ocorrer 1 hora antes ou 1 hora depois da refeição. Aumentar o consumo de fibras e mastigar bem os alimentos. Como o consumo de carboidrato deve ser restrito, é necessário aumentar o consumo de proteínas para suprir a necessidade energética. Em alguns casos, a suplementação de fibras pode auxiliar no controle dos sintomas. Pessoal, atenção, se você apresentar esses sintomas que eu acabei de falar, deve-se permanecer sentado ou deitado até que essas sensações passem, assim como eu fiz. Eu deitei e esperei. Caso a síndrome de dumping ocorra com frequência, procure o seu médico e o seu nutricionista para que ele faça um novo balanceamento com relação aos alimentos que você vai comer. É isso aí, gente. Essas são as dicas que eu tenho para hoje. Espero que vocês, ouvindo isso, não passem por essa situação. Caso venham a passar, né, porque é comum para quem faz a cirurgia, saibam do que se trata, não precisa ter medo e saiba principalmente o que fazer, que é sentar ou deitar e esperar passar. Muito obrigada por terem assistido, espero que vocês curtam o vídeo aí, compartilhem com os amigos, fiquem com Deus e até a próxima.